Irmãos, espero que todos estejam bem. Uma breve reflexão em Atos capítulo 10. A mensagem conhecida já da comunidade fala acerca do centurião Cornélio. E essa passagem é usada pelo sistema religioso de forma geral, muitas comunidades. Ele é utilizado para pregar que a abstinência de alimentos ela foi abolida. E eu convido a todos a refletir, será que de fato esse texto comprova que a lei de Levítico 11 ela foi abolida? Que não há distinção entre alimento puro e impuro? Vamos às leituras e verificaremos o que realmente o texto quer dizer. Então, Atos capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: Tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então até aqui nós vemos uma atuação de Deus pela vida de Cornélio. Era um homem temente a Deus, conforme diz o texto, e Deus ouviu as suas orações. As esmolas haviam tido um resultado agora. Essa atuação vai mostrar que o que realmente o texto quer dizer é a conversão de Cornélio. É dizer que Cornélio tem livre acesso à presença de Deus e não somente mais os judeus. Vamos seguir com a leitura, a visão que Pedro tem agora, né? No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. E sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido do céu. Então esse é o texto, a parte principal do texto, que o sistema religioso de forma geral utiliza para dizer que Deus considerou puro todos os alimentos. Porque desceu um lençol, tinha toda a sorte de animais ali, répteis e vários animais que eram considerados imundos, né, que são considerados impuros, impróprios pela lei de Levítico 11. Então, baseado nessa visão, o sistema diz que foi abolida a abstinência de alimentos. E nós vamos verificar na sequência da leitura que não é disso que o texto trata. Então aqui nós lemos a visão que Cornélio teve, a visita que Cornélio teve do anjo, dizendo que as suas orações e a vida piedosa que ele levava estava sendo recebida diante de Deus. Temos uma visão agora para Pedro, mostrando que não é para ele considerar o que Deus purificou como comum ou imundo. E agora falta a gente verificar, saber do que Deus estava falando com Pedro. Porque se lermos realmente só do verso 9 ao verso 16, a impressão que dá é que se trata de fato de animais. Mas a sequência da leitura vai mostrar para a gente que não é bem isso que o texto está falando. Vamos lá. Verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Pedro teve a visão, ficou perplexo e não conseguiu compreender o que significava exatamente aquilo. E você vai ver que ele vai seguir os homens sem compreender totalmente o que estava acontecendo ali. Vamos lá. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Então Pedro ainda meditava acerca do que seria aquela visão. Ele não compreendeu de imediato. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque os enviei.
E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui viestes. Então disseram: Centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Veja que aqui o Eterno já trabalhou grandemente. Pedro, que não aceitava se juntar na mesma mesa com alguém de outra raça, agora já estava convidando os homens para que entrassem em sua casa. Veja a maneira que o Eterno trabalhou no coração de todas essas pessoas envolvidas, nessa história. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Cornélio continuou alimentando um bom sentimento, continuou alimentando um bom pensamento, porque mandou buscar Pedro e reuniu seus parentes porque entendia que seria grande aquele acontecimento. Então ele manteve a esperança, a fé, porque a visão que ele teve foi de que as esmolas e a vida temente e piedosa que ele tinha diante de Deus tinha sido recebida diante de Deus, Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Veja, é Pedro quem vai falar. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Veja, irmãos, aqui tem a resolução das visões que eles tiveram aqui, tanto a de Cornélio quanto a de Pedro. Cornélio tem a sua visão, a sua visitação, e se encoraja a chamar Pedro. Pedro, por sua vez, também tem sua visão como um preparo para receber e visitar a casa de Cornélio, e não só ele, os outros gentios que viriam depois dele. Pedro sai daquela visão ali perplexo sobre o que seria aquilo e sem entender completamente ainda. E quando ele vai ao caminho que ouve Cornélio contar todas as coisas, Pedro vem na sua memória o entendimento do que realmente o Eterno queria. E aí ele usa essas palavras: mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Aí ele segue: por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão com vestes resplandecentes. E aí Cornélio vai contar a visão que a gente acabou de ler, e quando Cornélio termina de contar para ele a visão, o acontecimento, Pedro responde assim para ele. Verso 34, para você acompanhar aí na sua escritura. No verso 34 ele diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha aqui o resultado da visão, irmãos. Veja que em nenhum momento é tratado acerca de animal puro ou impuro, ou Levítico 11, na memória de nenhuma dessas pessoas envolvidas, Cornélio, os seus ajudadores, Pedro. Em nenhum momento tem na mente dessas pessoas Levítico 11 ou abstinência de alimentos. Veja que é um erro do sistema religioso atual, a maioria das igrejas, usar esse texto aqui como que uma liberação, uma carta de liberação para se comer todo tipo de alimentos sem distinção. Veja que não faz sentido. E Pedro completa dizendo qual é a compreensão da visão, e ele diz: Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Pronto, irmão, finalizou. O que a visão quer mostrar para Pedro é justamente isso, que Deus recebe pessoas de qualquer raça, nação, língua, desde que faça o que lhe é agradável. Não é para haver mais a acepção de pessoas que havia naquele sistema religioso daquele período, verso 36, essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Yehoshua Mashiach. Este é o Senhor de todos. Que o Eterno possa abençoar a sua vida, você possa ter compreendido essa mensagem. Em nenhum momento a lei de Levítico 11 é posta como avaliação nesse texto aqui.
A visão simplesmente quer ensinar a Pedro a aceitar as pessoas de qualquer raça, tribo, nação, língua, desde que faça o que é agradável a Deus. E para Cornélio a visão serviu para dizer que ele é bem-vindo, assim como os demais gentios ou qualquer um de nós que faz o que é agradável a Deus e o obedece. Paz seja convosco.